No interior, entre as vastas plantações de milho e trigo, onde o vento parecia cantar sobre o silêncio das colinas, vivia Pedro. Ele era um rapaz de 24 anos, educado e sempre prestativo, com um brilho nos olhos que poucos ali compreendiam. Cresceu em uma família simples, onde o trabalho na lavoura era parte da rotina diária. Seu pai, Antônio, um homem de mãos calejadas e olhar cansado, sempre o ensinou que o valor da vida estava no trabalho duro e honesto. Desde pequeno, Pedro seguia os passos do pai, acordando antes do sol nascer, plantando e colhendo, conhecendo cada detalhe da terra que o cercava. Mas, diferente dos outros jovens da região, Pedro tinha sonhos que iam além do campo. Enquanto seus amigos falavam sobre a próxima colheita ou como melhorar o plantio, Pedro passava suas noites lendo livros que sua mãe, antes de falecer, havia lhe deixado. Ela sempre acreditou que Pedro tinha algo especial, uma sensibilidade diferente, um desejo de cuidar dos outros. Seu coração pulsava forte quando pensava em ajudar pessoas, especialmente os mais velhos, aqueles que, na fase final da vida, precisavam de mais do que cuidados físicos. Pedro acreditava que havia algo mais que poderia ser feito por essas pessoas. Ele queria dar esperança, queria aliviar suas dores e, de alguma forma, renovar o brilho em seus olhares cansados. Mas como um jovem do campo, sem recursos, poderia realizar algo assim? Seus pés estavam presos à terra. Ao mesmo tempo, sua alma ansiava por algo maior. Na pequena vila onde morava, os sonhos de Pedro não eram bem vistos. As pessoas ali eram simples, com a vida toda voltada para a lavoura. Cuidar da terra era a única realidade que conheciam. Quando Pedro começou a falar sobre seus desejos de se mudar para a cidade, de estudar para cuidar de idosos e aprender sobre medicamentos, muitos achavam que ele estava perdendo o rumo. Pedro, você é um bom rapaz, mas precisa colocar os pés no chão, diziam seus tios. A vida aqui é boa, e você tem sorte de ter uma família e um trabalho garantido. Mas Pedro sabia que aquilo não era suficiente para ele. À noite, deitado em sua cama de madeira rústica, ele olhava para o teto e sonhava com algo maior. Não era apenas sobre fazer medicamentos ou cuidar de idosos fisicamente. Pedro queria algo mais profundo. Ele sentia que, de alguma forma, a mente humana poderia influenciar o corpo, que o espírito revigorado poderia fazer até o mais debilitado dos corpos encontrar forças novamente. Talvez fosse uma ideia romântica, mas para Pedro era uma verdade inegável. E ele sabia que, em algum lugar do mundo, ele encontraria o caminho para realizar esse sonho. No entanto, a realidade era dura. O pai de Pedro, homem prático e objetivo, não conseguia compreender o que o filho tanto desejava. Estudar. Ir para a cidade. O que você vai encontrar lá que não pode encontrar aqui? Perguntava Antônio, sentado à mesa de madeira, o semblante fechado, mas com um toque de preocupação nos olhos. Ele amava o filho, mas sabia que a cidade grande não era lugar para sonhadores. Aqui você tem tudo, Pedro. O campo é a nossa vida, assim como foi para os nossos pais. Não precisamos de mais nada. Pedro respeitava seu pai, mas, ao ouvir essas palavras, seu coração apertava. Ele não conseguia aceitar que sua vida inteira se resumisse ao que via à sua volta. Mesmo sem saber como, ele tinha certeza de que o caminho dele estava longe dali. Foi então que, em uma noite de inverno, enquanto os ventos fortes sacudiam as janelas da pequena casa, Pedro tomou uma decisão. Ele havia economizado cada centavo possível, trabalhado mais horas do que o necessário, e finalmente estava pronto para seguir seu sonho. Conversou com o antigo professor da vila, que o ajudou a se inscrever em um curso técnico de enfermagem na cidade grande. Quando a carta de aceitação chegou, seu coração quase saiu pela boca. Era a primeira vez que a realidade de seus sonhos estava ao seu alcance. Na manhã seguinte, ele sentou-se com o pai para dar a notícia. A tensão no ar era palpável. Antônio olhava para o chão, sem dizer uma palavra por longos minutos. Você tem certeza disso, Pedro? A vida na cidade é difícil. Eles não vão te acolher como nós. Você vai sentir falta do campo. Pedro suspirou, sabia que o pai estava apenas tentando protegê-lo, mas ele também sabia que não poderia desistir.
Eu tenho que tentar, pai. Sei que vou sentir falta, mas eu preciso ir. Algo dentro de mim diz que esse é o meu caminho. O silêncio que seguiu foi pesado, mas o pai de Pedro, finalmente, levantou-se e colocou a mão sobre o ombro do filho. Se é isso que você quer, vai. Mas nunca se esqueça de onde você veio. A despedida foi difícil. A vila inteira sabia que Pedro estava indo embora, e muitos encaravam com um misto de curiosidade e ceticismo. Ele acha que a cidade é fácil, murmuravam. Vai voltar em menos de um mês. Mas Pedro não se deixou abater. Ele sabia que sua jornada seria longa e difícil, mas também sabia que, para alcançar seus sonhos, teria que enfrentar desafios que o campo nunca poderia lhe dar. Quando o ônibus finalmente partiu, levando Pedro para a cidade grande, ele olhou pela janela, vendo o campo desaparecer lentamente ao longe. O coração batia mais rápido, não só pelo medo do desconhecido, mas pela excitação de estar finalmente começando a viver seu propósito. Agora, na cidade, o sonho de Pedro estava apenas começando, e ele mal podia imaginar como o destino o levaria a cruzar o caminho de alguém que precisaria desesperadamente de sua ajuda e de sua crença no poder da renovação mental. O ônibus atravessava as longas estradas de asfalto, cortando o horizonte. À medida que a paisagem rural desaparecia, dando lugar a prédios cada vez mais altos, o coração de Pedro batia mais forte. O ar na cidade parecia diferente, mais pesado, mais rápido. Ao descer na rodoviária, ele foi imediatamente atingido por um turbilhão de sons e cheiros que não existiam no campo, buzinas, motores roncando, conversas apressadas. Era um mundo novo e, para Pedro, um tanto assustador. Com a mochila nas costas e os sonhos pesados nos ombros, Pedro caminhou pelas ruas da cidade tentando se orientar. O endereço que tinha em mãos era de um pequeno quarto que ele alugaria para se manter nos primeiros meses. O aluguel era barato, e Pedro sabia que não seria nada luxuoso, mas isso pouco importava. Ele não veio para a cidade em busca de conforto, e sim para estudar, se formar e começar sua missão. Quando chegou ao prédio, um edifício velho de tijolos escurecidos pela poluição, Pedro foi recebido por Dona Marta, a proprietária do local. Era uma mulher já idosa, com o rosto marcado por rugas profundas, mas ainda cheia de energia. Ela o conduziu até o quarto, no último andar, subindo as escadas estreitas e mal iluminadas. O quarto era pequeno, apenas uma cama, uma mesa e uma janela que dava para uma parede cinza. Mas para Pedro era o suficiente. A cama simples e a janela que quase não deixava a luz entrar pareciam detalhes insignificantes comparados ao que ele queria alcançar. É simples, mas é limpinho. Se precisar de alguma coisa, eu estou no andar de baixo, disse Dona Marta com um sorriso maternal. Pedro agradeceu como aceno e, assim que ficou sozinho, deixou sua mochila no chão. Ele olhou ao redor, expirou fundo e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava exatamente onde queria estar, no ponto de partida para uma nova fase de sua vida. Na manhã seguinte, Pedro acordou cedo, como fazia no campo, e partiu para seu primeiro dia de aula no curso de enfermagem. O caminho até a escola era agitado, e Pedro se perdeu mais de uma vez nas ruas movimentadas. Estava acostumado a seguir trilhas no meio do mato, onde os únicos sons eram os pássaros e o vento. Agora, precisava se acostumar com o barulho constante de carros e o fluxo interminável de pessoas que passavam apressadas, sempre parecendo estar com pressa, sempre com um destino urgente. A escola de enfermagem ficava em um prédio simples, mas bem cuidado. Ao entrar, Pedro sentiu um misto de excitação e nervosismo. Ele sabia que aquilo seria desafiador, mas estava determinado a dar o melhor de si. Ao longo das primeiras aulas, percebeu quanto tinha a aprender. O conhecimento que ele tinha da vida no campo era vasto, mas o mundo da medicina era completamente diferente. Anatomia, fisiologia, técnicas de primeiros socorros, medicamentos, tudo parecia tão técnico, tão distante da simplicidade com a qual ele lidava na roça. No entanto, Pedro não desanimou. Ele passou a dedicar suas noites ao estudo, revisando cada conceito, anotando cada detalhe, absorvendo o máximo de informação que conseguia. Os dias foram se tornando semanas, e logo Pedro já havia se adaptado ao ritmo da cidade e dos estudos.
Mas a vida na cidade grande também trazia desafios inesperados. O dinheiro que ele tinha economizado ao longo dos anos trabalhando na lavoura começou a se esgotar rapidamente. O aluguel, os materiais de estudo, a comida, tudo era mais caro do que ele havia previsto. Pedro começou a sentir o peso das dificuldades financeiras. Muitas vezes, ele fazia apenas uma refeição por dia para economizar, e, quando o dinheiro realmente apertou, ele teve que buscar alternativas. Foi então que Pedro decidiu procurar um trabalho de meio período. Ele passou dias andando de um lado para o outro, entregando currículos em pequenos comércios e hospitais, na esperança de encontrar algo que lhe permitisse continuar estudando e pagar as contas. A resposta, porém, demorava a vir. A cidade, que no início parecia tão promissora, começou a revelar seu lado mais frio e impessoal. Pedro sentia-se pequeno em meio à multidão. Por mais que se esforçasse, o dinheiro sempre parecia escapar pelos seus dedos. Certo dia, depois de mais uma rodada de entrevistas sem sucesso, Pedro caminhava pelas ruas desanimado, quando passou em frente a uma farmácia com um pequeno anúncio na porta: "Procura-se ajudante para o estoque." Não era exatamente o que ele sonhava fazer, mas naquele momento qualquer coisa ajudaria. Ele entrou, e após uma breve conversa com o dono, um homem de meia-idade chamado Seu Roberto, conseguiu o trabalho. Seria um trabalho simples, organizando caixas e repondo produtos nas prateleiras. O salário era baixo, mas já seria o suficiente para aliviar um pouco suas dificuldades financeiras. Com o trabalho na farmácia, Pedro conseguiu respirar um pouco mais aliviado. Ele ajustou sua rotina, dividindo seu tempo entre as aulas, os estudos e as horas que passava organizando caixas de remédios. Era cansativo, e muitas noites Pedro se via exausto, mas cada caixa que ele organizava, cada prateleira que ele arrumava, o fazia pensar nos medicamentos que um dia ele mesmo criaria, com ingredientes naturais e conhecimento científico, para ajudar os idosos a ter uma vida mais digna. Os meses passavam, e aos poucos Pedro se destacava entre os colegas do curso. Seu comprometimento e sua dedicação chamaram a atenção dos professores, que viam nele um potencial que ia além das habilidades técnicas. Pedro não queria apenas ser um bom enfermeiro. Ele queria entender profundamente como a mente influenciava o corpo, e como o cuidado emocional e espiritual podia ser tão poderoso quanto o físico. Foi nesse contexto que, em uma manhã fria de setembro, Pedro recebeu uma oferta que mudaria o curso de sua vida para sempre. Um de seus professores, o Dr. Augusto, que também trabalhava em um hospital da cidade, se aproximou dele após uma aula. "Pedro, sei que você tem se destacado. Há um senhor no hospital, seu nome é Luiz, ele está em fase terminal. A situação é delicada, mas estamos procurando alguém que possa cuidar dele em casa, alguém que não só entenda dos cuidados físicos, mas que tenha a paciência e a humanidade que esse tipo de caso exige. Acho que você seria a pessoa ideal." Pedro ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do professor. Um homem em fase terminal? Ele sabia que não seria fácil, mas ao mesmo tempo, sentiu que aquele era o momento pelo qual vinha se preparando durante toda sua vida. Ele não estava ali apenas para cuidar do corpo de alguém. Pedro acreditava que poderia oferecer algo mais, algo que talvez ninguém mais pudesse, a renovação da mente e do espírito. "Eu aceito", respondeu Pedro com firmeza. E, com isso, ele estava prestes a embarcar em uma jornada que não só transformaria a vida de Luiz, mas também a sua própria. Pedro passou o restante da semana se preparando para o que seria o maior desafio de sua vida até então: cuidar de Luiz, um homem em fase terminal, sem mencionar a doença, mas que havia perdido a esperança e vivia isolado em sua grande casa. As palavras do Dr. Augusto ecoavam na mente de Pedro: ele precisa de mais do que cuidados físicos. Precisa de alguém com paciência, humanidade e uma visão diferente do que significa estar no fim da vida. Quando o dia finalmente chegou, Pedro estava nervoso. Ele sabia que não seria uma tarefa simples. Não era apenas a responsabilidade de cuidar fisicamente de alguém em estado tão delicado, havia algo mais profundo, mais invisível, mas que, ao mesmo tempo, parecia gritar por socorro. Luiz, como Pedro logo descobriria, não estava apenas à beira da morte por sua condição física.
Havia algo em sua alma que também estava morrendo, e Pedro acreditava que, com o poder da mente, poderia ajudá-lo a encontrar forças que ele já não via mais. Ao chegar na casa de Luiz, Pedro se surpreendeu com o tamanho da residência. Era uma grande mansão, cercada por árvores altas e muros de pedras antigas, como se cada pedra carregasse o peso de muitas histórias esquecidas. A imponência do lugar contrastava com o vazio que Pedro sentia ao cruzar os portões. Ele foi recebido pela enfermeira que cuidava de Luiz até aquele momento, uma mulher chamada Clara, que logo percebeu o nervosismo no jovem. Não precisa se preocupar, Pedro. Luiz é um homem reservado, um tanto difícil no começo, mas com o tempo, você vai se acostumar. Ele não fala muito, e há dias em que mal reage à nossa presença. Mas não desista, ele precisa de alguém como você. As palavras de Clara foram reconfortantes, mas o coração de Pedro ainda batia rápido. Subindo as escadas, Pedro foi levado ao quarto onde Luiz passava a maior parte de seus dias. Quando a porta se abriu, ele viu um homem magro, de pele pálida, com os cabelos já quase completamente brancos, deitado em uma cama que parecia grande demais para o seu corpo fragilizado. Havia uma tristeza no ar, algo quase palpável, como se o ambiente estivesse impregnado pelo desespero de alguém que há muito tempo havia desistido de lutar. Ao redor, as janelas permaneciam fechadas, as cortinas pesadas bloqueando qualquer luz do sol que pudesse tentar entrar. Era como se a escuridão dentro daquele quarto refletisse a alma de Luiz. Senhor Luiz, chamou Pedro, hesitante, ao se aproximar da cama. Os olhos de Luiz, embora abertos, pareciam não enxergar. Ele não respondeu, apenas continuou olhando para o teto, imóvel. Pedro sentiu um aperto no peito. Havia ali uma luta muito maior do que ele imaginava, e ela não estava apenas no corpo enfraquecido do Senhor. Algo dentro de Luiz estava quebrado, e Pedro sabia que não seria uma simples tarefa de cuidados paliativos. Ele precisaria de algo mais. Pedro se acomodou em uma cadeira ao lado da cama, e o silêncio se alongou por minutos intermináveis. Não houve tentativa de diálogo, pois Pedro sabia que o primeiro passo para cuidar de alguém era paciência. Ele não precisava forçar Luiz a falar, mas sim esperar o momento certo, quando o coração do homem estivesse pronto para ser ouvido. Enquanto observava o Senhor na cama, Pedro começou a pensar sobre o poder da mente. Desde criança, ele acreditava que as palavras tinham força, que o que dizemos e pensamos pode mudar nosso corpo. Ele via isso no campo, onde uma planta que era bem cuidada e nutrida crescia forte, mas uma planta deixada de lado, sem cuidados, murchava e morria. Seria o mesmo com as pessoas? Pedro não queria aceitar que Luiz estava naquela fase terminal porque seu corpo havia desistido sozinho. Ele acreditava que, de alguma forma, a mente de Luiz havia decretado que já não havia mais motivos para lutar. Pedro, então, decidiu que começaria a sua missão naquele exato momento, mudar a mentalidade de Luiz. Talvez ele não pudesse curá-lo fisicamente, mas se conseguisse renovar sua mente, dar-lhe uma nova perspectiva, uma nova esperança, quem sabe o corpo de Luiz encontraria forças que até então estavam escondidas. Nos dias seguintes, Pedro manteve-se firme em sua abordagem. Ele não esperava respostas de Luiz, mas também não deixava o silêncio tomar conta por completo. A cada visita, Pedro trazia consigo uma nova história, algo simples, mas sempre relacionado à esperança, à renovação. Ele contava sobre sua infância no campo, sobre como as plantas voltavam a florescer depois de uma estação ruim. Falava sobre o vento que, embora invisível, era capaz de transformar a paisagem. Falava sobre como as águas, apesar de parecerem calmas na superfície, carregavam uma força que moldava a terra por onde passavam. Você sabia, Senhor Luiz, que as palavras que dizemos e os pensamentos que temos podem influenciar nosso corpo? Pedro começou a introduzir sua ideia, de maneira sutil, enquanto cuidava de Luiz. Luiz não respondia, mas Pedro via, dia após dia, uma pequena mudança. Talvez fosse coisa de sua cabeça, mas ele tinha a sensação de que Luiz estava começando a prestar atenção, mesmo que não mostrasse. Seus olhos, antes fixos no teto, agora às vezes acompanhavam Pedro pela sala, como se estivessem curiosos com o que ele tinha a dizer.
Um dia, enquanto preparava o remédio, Pedro se aproximou de Luís e disse algo que surpreendeu até si mesmo. Senhor Luís, eu acredito que o senhor ainda pode mudar sua história. Luís piscou lentamente, e Pedro soube que, de alguma forma, suas palavras haviam chegado até ele. Eu sei que parece tarde demais, e que as coisas podem parecer sem solução, mas eu acredito que a mente tem um poder incrível. O senhor pode começar dizendo para si mesmo que não tem nada, que está bem. Pode parecer bobo, mas às vezes, o que falamos acaba se tornando realidade. Foi a primeira vez que Pedro percebeu algo diferente em Luís. Os olhos do velho senhor, que antes pareciam vazios, agora mostravam um leve brilho, como se algo dentro dele estivesse tentando acordar. Era um pequeno avanço, mas para Pedro, foi como ver a primeira flor desabrochar depois de um longo inverno. Nos dias seguintes, Pedro continuou com essa abordagem, introduzindo, aos poucos, a ideia de que a mente tinha o poder de transformar a realidade. Ele sabia que não seria um processo rápido, mas estava determinado a lutar por Luís, mesmo que o próprio homem não quisesse mais lutar por si. A cada dia, Pedro falava mais sobre o poder das palavras, sobre como o simples ato de dizer "eu estou bem" poderia começar a mudar algo dentro dele. E foi numa tarde silenciosa que Pedro, ao chegar ao quarto, notou algo diferente. Luís, que antes passava o tempo inteiro deitado, agora estava sentado na cama. Ele não disse nada, mas o simples fato de vê-lo em uma posição diferente já foi um grande avanço. Pedro sorriu, e ao se aproximar, percebeu que talvez sua missão estivesse apenas começando. Os dias se tornaram semanas, e Pedro manteve sua rotina firme ao lado de Luís. A mansão ainda parecia carregada pelo peso de lembranças esquecidas, com seus corredores longos e silenciosos, mas o quarto onde Luís passava a maior parte do tempo começava a ganhar um novo significado. Não mais um lugar de isolamento total, mas um espaço onde Pedro, com paciência e dedicação, estava tentando acender uma faísca de vida onde antes havia apenas escuridão. Naquela manhã, o tempo estava nublado, como se o próprio clima estivesse em sintonia com o estado de espírito de Luís. Pedro entrou no quarto com seu habitual sorriso gentil e uma pequena jarra de água. Ele se sentou ao lado da cama, onde Luís, agora frequentemente sentado, observava a janela fechada sem dizer uma palavra. Pedro sabia que aquilo era progresso. O simples fato de Luís não estar mais constantemente deitado já era um sinal de que, talvez, suas palavras estivessem encontrando algum caminho no coração do Senhor. Pedro olhou para a água e se lembrou de uma conversa que havia tido com seu pai, anos atrás, quando ainda trabalhava no campo. Seu pai sempre dizia que a água era um dos elementos mais poderosos do mundo, moldando montanhas, cavando vales, mas sempre de maneira paciente e silenciosa. O trabalho da água não era rápido, mas era implacável. Pedro, então, percebeu que a água era uma metáfora perfeita para o que ele estava tentando fazer com Luís. A mudança que ele queria provocar não viria da noite para o dia, mas ele não desistiria. Como a água, ele continuaria a trabalhar, gota a gota. Hoje, quero te contar algo sobre a água, Senhor Luís, disse Pedro, enchendo um copo. Ela parece simples, mas esconde um poder enorme. A água é suave, mas é a única coisa que pode atravessar rochas com o tempo. E sabe como ela faz isso? Ela nunca para. Está sempre em movimento, mudando tudo ao seu redor. Luís não disse nada, mas Pedro notou que ele acompanhava o movimento de suas mãos enquanto ele mexia o copo com água. Pedro sorriu internamente. Ele sabia que, mesmo sem palavras, Luís estava ouvindo e, mais importante, estava começando a entender. Eu acho que o Senhor pode ser como a água. Talvez o seu corpo esteja cansado agora, mas sua mente ainda tem o poder de mudar sua realidade. Eu sei que o Senhor não acredita nisso ainda, mas vamos fazer um exercício juntos. Toda vez que eu te trouxer água, quero que o Senhor diga para si mesmo, eu sou forte. Eu estou bem. Pode ser baixinho, só para você ouvir. Não precisa ser rápido, mas como a água, devagar e sempre, essas palavras podem começar a transformar sua vida. Luís não reagiu de imediato, mas Pedro persistiu. Ele segurou o copo perto de Luís e esperou.
Por um momento, pensou que o Senhor não iria responder, mas então, com um esforço visível, Luís ergueu a mão trêmula que segurou o copo. Ele não disse nada, mas o simples ato de segurar o copo já era algo significativo para Pedro. Luís levou o copo aos lábios e, com um olhar quase perdido, bebeu um pouco da água. Está vendo? O Senhor já começou. Pequenos passos, mas importantes. Naquela tarde, Pedro não insistiu mais. Ele sabia que cada avanço, por menor que fosse, já era uma vitória. Ele deixou Luís descansar, mas antes de sair, foi até a janela e abriu um pouco as cortinas. O sol tímido daquela tarde nublada entrou suavemente no quarto, iluminando o ambiente de uma forma diferente. Pedro sabia que a mudança física no ambiente também ajudaria Luís a perceber que ainda havia vida lá fora, e que ele poderia, aos poucos, se reconectar com o mundo. Nos dias seguintes, Pedro continuou trazendo a água, incentivando Luís a repetir as frases de fortalecimento. Inicialmente, não havia resposta. Mas, com o tempo, Pedro percebeu que Luís começava a murmurar, quase imperceptivelmente, as palavras que ele sugerira. Eu sou forte. Eu estou bem. Eram sussurros fracos, mas para Pedro era um grito de esperança. Ele sabia que algo estava acontecendo dentro de Luís, e isso só o motivava a continuar. Certo dia, enquanto ajudava Luís a se levantar da cama para sentar em uma poltrona perto da janela, Pedro notou que os olhos do Senhor estavam mais alertas, como se algo dentro dele estivesse se reacendendo. Você, a voz de Luís saiu fraca, rouca, quase como se não tivesse sido usada em anos. Pedro parou imediatamente, surpreso. Era a primeira vez que Luís tentava iniciar uma conversa. Sim, Senhor Luís. O que o Senhor quer dizer? Pedro perguntou, sentindo uma onda de emoção atravessá-lo. Seria aquele o momento que ele tanto esperava? Você acredita mesmo nisso? Luís perguntou, a voz vacilando, mas com um fundo de curiosidade. Que eu posso mudar minha mente, e isso mudar meu corpo. Pedro se ajoelhou ao lado da poltrona, olhando diretamente nos olhos de Luís. Era a primeira vez que eles realmente se conectavam de verdade. Eu acredito, sim, Senhor. E não é só uma crença minha. Já vi isso acontecer. E acho que o Senhor também pode ver, se der uma chance a si mesmo. Comece pequeno, mas comece. As palavras que repetimos têm poder. O Senhor não está sozinho nessa. Luís abaixou a cabeça por um momento, como se estivesse ponderando sobre o que Pedro havia dito. O silêncio no quarto era pesado, mas não mais desconfortável. Havia uma troca acontecendo ali, uma troca de confiança e esperança, ainda que tímida. E então, para a surpresa de Pedro, Luís olhou pela janela, observando o céu nublado lá fora. Talvez, ele começou a dizer, quase para si mesmo. Talvez eu não tenha tentado o suficiente. Pedro sentiu uma alegria profunda. Luís estava começando a questionar o que antes parecia um destino inevitável. Estava começando a enxergar que, talvez, o fim não fosse o único caminho. Havia outras possibilidades, e tudo começava na mente. Temos tempo, Senhor Luís. O Senhor não precisa decidir tudo agora. Só precisamos começar. Devagar, como a água. Luís não respondeu, mas seus olhos ficaram fixos no horizonte. E, naquele momento, Pedro soube que, por mais longo que o caminho ainda fosse, eles estavam no início de uma jornada de renovação. O primeiro passo havia sido dado. Os dias se transformavam em semanas, e o progresso de Luís, embora lento, começava a se mostrar mais evidente. O homem que antes estava completamente alheio à vida ao seu redor, agora esboçava reações, ainda que sutis. Para Pedro, cada pequena vitória era um passo gigantesco. Ele sabia que mudar a mentalidade de alguém, especialmente de alguém como Luís, exigia paciência e um esforço contínuo, assim como a água que molda as pedras ao longo do tempo. Mas Pedro estava preparado para isso. Naquela manhã, o tempo estava diferente. A neblina que costumava cobrir o céu havia se dissipado, dando lugar a um sol tímido, mas presente. Pedro sentiu que aquele seria um dia importante.
Ele chegou cedo à casa de Luiz, como de costume, mas dessa vez foi recebido com uma surpresa inesperada. Clara, a enfermeira que ajudava a cuidar de Luiz, estava com um sorriso discreto no rosto. Bom dia, Pedro, disse ela. Acho que hoje você vai gostar do que vai ver. Pedro franziu o senho, sem entender. Clara fez um gesto para que ele acompanhasse, e os dois subiram as escadas em direção ao quarto de Luiz. Quando a porta se abriu, Pedro mal acreditou no que via. Luiz estava de pé, ao lado da janela, apoiado na poltrona, olhando para o céu lá fora. A luz do sol batia suavemente em seu rosto, iluminando sua pele pálida com um brilho dourado. Pedro sentiu uma emoção profunda. Aquela cena era como um sinal de que, finalmente, algo dentro de Luiz estava mudando. Ele não estava mais preso à cama, aquela prisão de desesperança que o mantinha afastado do mundo. Pela primeira vez, Luiz havia tomado uma atitude por si mesmo, levantando-se para sentir a luz do sol em seu rosto. Bom dia, Senhor Luiz, Pedro disse com a voz suave, contendo a emoção que queria transbordar. Luiz virou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Pedro. Havia algo diferente ali. Não era um olhar vazio ou de resignação, mas um olhar que carregava um misto de curiosidade e talvez, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena centelha de vida. Eu queria ver o sol, Luiz disse, sua voz ainda rouca, mas firme o suficiente para mostrar que ele estava tomando controle de algo que havia perdido há muito tempo. Pedro se aproximou, sentindo o peso daquele momento. Ele sabia que não era só uma questão de se levantar da cama. Aquela decisão de Luiz de olhar para o mundo lá fora significava muito mais. Era como se, finalmente, Luiz estivesse permitindo que a esperança entrasse em seu coração, ainda que aos poucos. O sol está bonito hoje, não está? Pedro respondeu, sorrindo. Luiz assentiu, sem dizer mais nada, mas sua presença ali, de pé, já dizia muito. Pedro aproveitou o momento para continuar seu trabalho, sabendo que cada palavra agora teria um impacto maior, pois Luiz estava finalmente disposto a ouvir. Eu acredito que o Senhor já está começando a entender o que venho dizendo todos esses dias. A mente é poderosa, Senhor Luiz. O Senhor está aqui, de pé, porque escolheu estar. O Senhor tomou essa decisão. E isso é só o começo. Luiz permaneceu em silêncio por um momento, ainda olhando pela janela. Pedro sabia que ele estava processando aquelas palavras e não era necessário pressioná-lo a responder. O importante era que Luiz estava ali, ouvindo, absorvendo cada mensagem que Pedro tentava passar. Naquela tarde, Pedro e Clara ajudaram Luiz a caminhar até a sala de estar. Foi um processo lento e cansativo, mas cada passo que ele dava era uma vitória, não só física, mas mental. Luiz estava reaprendendo a viver, reaprendendo a acreditar que ainda havia algo pelo qual lutar, algo pelo qual viver. E Pedro, com sua calma e dedicação, estava ali para guiá-lo nessa jornada. Na sala de estar, havia uma poltrona confortável perto de uma lareira apagada. Clara ajudou Luiz a se acomodar e Pedro sentou-se ao lado dele. O silêncio entre eles não era mais pesado, mas sim cheio de significado. Ambos sabiam que estavam em um ponto crucial dessa jornada e que, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, Luiz já não estava mais sozinho. Depois de um tempo, Pedro começou a falar sobre algo que ele vinha pensando há dias. Senhor Luiz, eu quero te contar uma história, disse ele, buscando criar uma conexão mais profunda com o homem que, aos poucos, começava a despertar para a vida novamente. Quando eu era criança, lá no campo, eu sempre observava a natureza ao meu redor. Eu via como as plantas se adaptavam às mudanças do clima, como os rios nunca paravam de correr, mesmo quando havia obstáculos no caminho. E isso sempre me ensinou algo importante. A vida encontra um jeito. Mesmo nas piores situações, a natureza continua lutando para crescer, para florescer. Luiz olhava para Pedro, atento, e Pedro sabia que aquelas palavras estavam fazendo sentido para ele. Eu acho que nós, humanos, somos um pouco assim também. Às vezes, as coisas parecem impossíveis e a vontade de desistir é forte. Mas se a gente se permitir acreditar, se a gente continuar lutando, mesmo que seja apenas com nossos pensamentos, podemos encontrar um caminho.
Podemos florescer, mesmo quando tudo parece nos puxar para baixo. Luiz respirou fundo, como se estivesse absorvendo cada palavra. Você acha que eu ainda posso florescer? Ele perguntou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que Pedro nunca havia ouvido antes. Pedro sorriu, sentindo seu coração apertar de emoção. Aquele era o tipo de pergunta que mostrava o quão longe Luiz já havia chegado. Eu acredito que sim, Senhor Luiz. Eu acredito que o Senhor já começou a florescer. O simples fato de estar aqui, de ter se levantado da cama e caminhado até esta sala, é a prova de que ainda há vida dentro de você. E enquanto houver vida, há esperança. Luiz ficou em silêncio, olhando para o fogo apagado na lareira. Talvez estivesse pensando sobre tudo o que havia acontecido, sobre o homem que ele era antes e o que ele estava se tornando agora. Pedro sabia que o processo de renovação mental não era linear, mas sim cheio de altos e baixos. E ele estava preparado para ajudar Luiz a enfrentar esses momentos. Nos dias que se seguiram, a rotina de Luiz começou a mudar. Pedro o ajudava a caminhar um pouco mais todos os dias, e às vezes eles se sentavam no jardim, onde Luiz podia sentir o ar fresco e o calor do sol. Era como se, aos poucos, o mundo estivesse voltando a se abrir para ele, e Luiz estava começando a perceber que ainda havia beleza na vida, ainda havia algo pelo qual valia a pena lutar. Mas Pedro sabia que havia mais. Luiz estava mudando, sim, mas ele ainda carregava o peso de algo que não havia sido dito, algo que o mantinha preso ao passado. Pedro podia ver isso nos momentos de silêncio, nos olhares distantes que Luiz às vezes lançava ao horizonte. Ele sabia que, para Luiz se curar completamente, não bastava apenas mudar a mentalidade. Havia algo mais profundo que precisava ser trazido à luz. E foi numa tarde, enquanto eles estavam sentados sob uma árvore no jardim, que Luiz finalmente começou a abrir seu coração. Pedro, você acredita que é possível perdoar a si mesmo? Luiz perguntou, sua voz baixa, mas carregada de um peso emocional que Pedro não havia ouvido antes. Pedro sentiu o ar mudar ao seu redor. Ele sabia que aquela era uma pergunta importante e que a resposta poderia determinar o próximo passo na jornada de Luiz. Eu acredito que sim, Senhor Luiz, Pedro respondeu com sinceridade. Acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer, mas também é uma das mais libertadoras. E isso começa com a gente. Não importa o que tenha acontecido no passado, o Senhor ainda está aqui. E isso significa que ainda há tempo para encontrar paz, para se perdoar. Luiz ficou em silêncio por um longo tempo, e Pedro esperou, sabendo que aquele momento era crucial. Ele sentia que, finalmente, Luiz estava pronto para enfrentar o que o havia mantido preso por tanto tempo. E Pedro estaria ali, ao seu lado, em cada passo dessa nova etapa de cura. Os dias continuavam a passar, e enquanto Luiz dava passos lentos em direção a uma recuperação física, a batalha interna que ele enfrentava ainda era densa e visível aos olhos de quem não estivesse atento. Pedro, por outro lado, sabia que cada mudança exterior de Luiz representava um avanço mental e emocional, mas ainda havia algo por trás de seus olhos, um peso não resolvido. Algo que segurava Luiz, mesmo que ele estivesse fisicamente melhorando. E Pedro estava determinado a ajudá-lo a se libertar completamente. Naquela tarde, enquanto o sol lançava uma luz dourada pelas janelas da sala de estar, Pedro decidiu que era hora de ir mais fundo. Havia um momento de vulnerabilidade entre eles que não poderia ser ignorado. Senhor Luiz, Pedro começou, depois de uma longa conversa sobre trivialidades do cotidiano. Eu sei que o senhor carrega algo pesado consigo. Desde que cheguei, decidi que suas dificuldades físicas não são tudo o que está pesando em sua vida. Existe algo mais, não é? Luiz estava sentado em sua cadeira de couro, o corpo mais ereto do que nas primeiras semanas. Seu olhar, fixo nas chamas da lareira, não se moveu imediatamente. O crepitar do fogo preencheu o silêncio por alguns instantes antes que ele respondesse. Eu não sei se estou pronto para falar sobre isso, Pedro, disse Luiz, a voz rouca e carregada de uma emoção que parecia estar à beira de transbordar. Pedro sorriu suavemente, compreendendo. Ele não precisava pressionar, mas ele também sabia que Luiz estava no limite, pronto para derrubar as barreiras que havia construído em torno de si por tanto tempo.
Eu entendo, Senhor Luís. Mas às vezes, as coisas que guardamos dentro de nós, elas nos corroem. E só quando as liberamos é que começamos a verdadeiramente nos curar. Já passamos por muita coisa juntos, e acredito que o Senhor não está sozinho nessa luta. Houve uma longa pausa, e Pedro pensou que talvez fosse demais. Talvez Luís ainda não estivesse preparado para encarar o que quer que fosse que o atormentava. Mas, então, Luís suspirou profundamente, sem desviar o olhar do fogo, começou a falar, a princípio com hesitação, mas logo a correnteza das palavras fluía livremente. Há muitos anos, ele começou, a voz baixa, eu era um homem muito diferente. Tinha uma família, sabe? Uma esposa maravilhosa, 2 filhos. Eu tinha tudo que um homem poderia querer. Pedro ouviu atentamente, sem interromper. Sabia que Luís precisava daquele espaço para desabafar. Mas eu estraguei tudo. Com o tempo, me afastei de quem eu era. O sucesso, o dinheiro, tudo isso me subiu à cabeça. Eu me tornei frio, calculista. Acabei priorizando meu trabalho, meus negócios e negligenciei o mais importante, minha família. A voz de Luís tremeu e Pedro percebeu que ele estava revivendo a dor daquela época. Eu estava obcecado em ser bem-sucedido e isso me cegou para o que realmente importava. Minha esposa me implorava para estar mais presente, para voltar a ser o homem que ela amava. Meus filhos, bem, eles cresceram praticamente sem mim. Eu nunca percebi o que estava perdendo até que já era tarde demais. Pedro assentiu, sentindo a profundidade daquela confissão. Ele sabia que o arrependimento era uma das emoções mais difíceis de carregar, e Luís estava afundado nele há anos. Um dia, minha esposa me deu um ultimato. Ela disse que, se eu não mudasse, ela iria embora. E eu, no auge da minha arrogância, disse a ela que não me importava. Que eu tinha o mundo aos meus pés e que não precisava de ninguém. Luís fez uma pausa, e Pedro pôde ver o quanto aquelas palavras doíam agora, como se ele estivesse dizendo aquilo a si mesmo pela primeira vez. Era o peso de uma verdade que ele havia negado por tanto tempo. E ela foi embora. Ela levou as crianças e nunca mais voltou. Eu nunca fiz nada para trazê-la de volta. Me afundei ainda mais no meu trabalho, tentando me convencer de que eu estava bem, que era isso que eu queria. Mas a verdade é que eu estava quebrado. E desde então, vivo com essa culpa, com esse vazio. Eu perdi tudo o que importava, Pedro. E, no final, todo o dinheiro e sucesso do mundo não significaram nada. Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto ouvia aquelas palavras. Era como se Luís estivesse tirando um fardo invisível dos ombros, algo que ele havia carregado por anos em silêncio. Agora, exposto, ele parecia vulnerável, mas ao mesmo tempo, talvez um pouco mais leve. Senhor Luís, Pedro começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, todos nós cometemos erros. Todos nós, em algum momento, deixamos de enxergar o que realmente importa. Mas o Senhor ainda está aqui. E enquanto estiver aqui, há tempo. Talvez o Senhor não consiga mudar o passado, mas pode escolher como viver daqui em diante. Luís olhou para Pedro pela primeira vez desde que começara a falar, os olhos cheios de uma dor antiga, mas também com uma centelha de algo novo, esperança, talvez. Eu não sei se é possível, Luís murmurou, a voz quebrada. Eu já estou tão velho, Pedro. O que eu posso fazer agora? Enquanto houver vida, há sempre uma oportunidade de redenção, Senhor Luís. Talvez não seja possível consertar tudo, mas o Senhor pode encontrar paz. Pode perdoar a si mesmo e, talvez, até reconectar com aqueles que um dia amou. A mudança que o Senhor busca começa dentro de si, com perdão. Luís abaixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo de seus olhos. Pedro permaneceu ao lado dele, em silêncio, sabendo que aquela era uma batalha que Luís precisava enfrentar sozinho. Por longos minutos, Luís chorou, deixando que toda a dor, culpa e arrependimento fossem liberados. Pedro sabia que aquele era um momento crucial, um momento em que Luís finalmente enfrentava seus demônios de frente. E, apesar da tristeza, havia algo de poderoso naquele ato de se permitir sentir.
Depois de um tempo, Luís finalmente ergueu a cabeça, secando os olhos. Ele parecia exausto, mas ao mesmo tempo aliviado, como se, pela primeira vez em muito tempo, tivesse tirado um peso imenso dos ombros. Eu não sei se consigo me perdoar, Pedro, ele disse, a voz ainda trêmula, mas quero tentar. Eu não quero morrer com esse peso no meu coração. Pedro sorriu, tocado pela determinação de Luís. Ele sabia que aquele era apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada de cura e perdão. E eu estarei ao seu lado, Senhor Luís, Pedro respondeu, com convicção. Juntos, nós vamos enfrentar isso. E o Senhor vai descobrir que a vida ainda pode ser bela, mesmo depois de tudo. Luís assentiu, e pela primeira vez desde que Pedro conhecera, um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Não era muito, mas era o suficiente para mostrar que a luz começava a entrar onde antes havia apenas escuridão. Os dias que se seguiram foram marcados por uma nova atitude em Luís. Ele continuava seu tratamento, mas agora havia uma leveza em seu olhar. Ele não estava mais vivendo na sombra de seu passado, mas começava a olhar para frente, mesmo que com cautela. Pedro sabia que o caminho ainda era longo, mas o primeiro e mais difícil passo já havia sido dado. E juntos, eles seguiriam adiante, enfrentando o que quer que viesse, de cabeça erguida. Os dias seguintes àquela conversa profunda marcaram o início de uma nova fase na vida de Luís. Havia uma mudança palpável nele, como se o fardo que ele carregava durante tantos anos estivesse finalmente começando a diminuir. Pedro, observando tudo com atenção, sabia que aquela jornada ainda não havia terminado, mas ver o homem que antes parecia entregue ao destino agora se abrir para novas possibilidades era algo emocionante. Luís começava a descobrir uma nova maneira de viver, uma que não estivesse presa aos erros do passado. No entanto, mesmo com o avanço emocional, Pedro sabia que o caminho para a cura total ainda exigia mais do que palavras e arrependimentos. A renovação que Pedro tanto falava a Luís, aquela mudança de mentalidade que podia transformar vidas, não seria completa até que ele confrontasse os fantasmas do passado de uma forma prática. Não bastava apenas admitir o erro, Luís precisava agir, buscar as conexões que havia perdido ao longo dos anos. E Pedro estava decidido a ajudar nesse processo. Foi em uma manhã de primavera que Luís, agora mais enérgico, sentou-se com Pedro na varanda. O ar estava fresco e leve, e as flores ao redor da casa começavam a desabrochar, enchendo o ambiente de cores e fragrâncias. Luís olhou para o horizonte com uma expressão serena, mas ainda distante, como se a beleza ao redor não fosse suficiente para preencher o vazio que ele sentia internamente. Pedro, começou Luís, com um tom mais leve do que o habitual, eu pensei muito sobre o que você disse, sobre perdoar a mim mesmo e tentar me reconectar com as pessoas que perdi. Mas, e se elas não me quiserem de volta? E se já for tarde demais? Pedro, que estava mexendo em uma planta ao lado, levantou-se e sentou-se na cadeira próxima a Luís. Ele o olhou com gentileza, mas também com firmeza, sabendo que Luís ainda lutava contra o medo. Nunca é tarde demais, Senhor Luís. O Senhor passou anos se isolando da vida, mas isso não significa que o amor e o perdão também estejam distantes. Seus filhos, sua esposa, eles podem ter sentido sua ausência, mas eles também carregam lembranças do homem que o Senhor foi um dia. E o mais importante, o Senhor está vivo, e enquanto estiver aqui, ainda há tempo para se reconectar. Luís suspirou, mexendo as mãos nervosamente. Era visível que ele estava incomodado com a ideia de reabrir velhas feridas, mas Pedro sabia que isso era essencial. Não havia redenção sem enfrentar os próprios demônios. E como eu faço isso? Perguntou Luís, baixando os olhos. Como eu vou até eles depois de tudo que aconteceu? Pedro sorriu, apoiando a mão no ombro de Luís. Começa com uma decisão. Um simples gesto pode abrir portas que o Senhor nem imagina. Às vezes, as palavras mais difíceis de dizer são eu sinto muito, mas são também as mais poderosas. Luís ponderou sobre aquilo por um momento, antes de assentir lentamente. Ele sabia que Pedro estava certo. Ele sabia que já era hora de tentar. Naquela tarde, Luís tomou uma decisão. Pegou um caderno velho e começou a escrever.
Não era uma carta longa, mas nela estavam contidos anos de arrependimento e uma sincera tentativa de reconciliação. Era uma carta destinada a seus filhos, aqueles que ele havia negligenciado durante sua obsessão pelo sucesso. Ele não sabia se eles responderiam, mas sentiu que era a coisa certa a fazer. Pedro ajudou Luís a enviar as cartas, e o resto foi uma questão de esperar, algo que Luís aprendeu a fazer com paciência desde que Pedro entrou em sua vida. Enquanto aguardava, a saúde física de Luís continuava a melhorar, surpreendendo até os médicos. As mudanças mentais e emocionais que Pedro vinha promovendo estavam tendo um efeito direto no corpo de Luís. E embora ele ainda estivesse em um estado delicado, a vitalidade que antes faltava agora voltava lentamente. Certo dia, enquanto os dois estavam na casa, o telefone tocou. Luís, que raramente recebia ligações, olhou para o aparelho com um misto de curiosidade e nervosismo. Pedro estava na cozinha, mas percebeu a atenção de Luís e se aproximou. "Senhor Luís, está tudo bem?" perguntou ele, notando o olhar fixo de Luís no telefone. Luís não respondeu de imediato. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e atendeu. Sua voz vacilou enquanto ele dizia, "Alô?" Do outro lado da linha, a voz que ele ouviu fez seu coração quase parar. Era de sua filha, Clara. Ele não a ouvia há anos. A última vez que falaram, as palavras foram duras, cheias de mágoa e ressentimento. Mas agora, havia algo diferente. Clara parecia hesitante, mas também curiosa. "Pai", ela disse, como se estivesse testando o terreno, incerta de como continuar. "Clara", Luís murmurou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para Pedro, que estava ao seu lado, e Pedro assentiu, encorajando-o. "Eu recebi sua carta", Clara continuou. Eu não sei o que dizer. Eu confesso que fiquei surpresa. Faz tanto tempo." Luís respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Eu sei, minha filha. Eu sei que faz muito tempo. E eu sei que errei. Errei muito. Mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito. Eu não espero que você me perdoe de imediato, mas eu gostaria de tentar, se você permitir." Houve um silêncio do outro lado, mas Luís sabia que Clara estava pensando. Ele quase podia ver o rosto dela enquanto refletia sobre o que dizer. "Eu também queria tentar, pai", ela disse finalmente, a voz suave. "Foi difícil para nós, sabe? Crescer sem você por perto. Mamãe sempre tentou nos manter fortes, mas você faz falta." As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Luís, mas dessa vez elas não eram de tristeza. Eram de alívio. De uma esperança que ele achava que nunca mais sentiria. "Eu também senti a sua falta", Luís respondeu, a voz embargada. "E quero consertar o que puder, Clara. Eu sei que não posso voltar no tempo, mas podemos criar algo novo, juntos." Pedro assistiu àquela conversa em silêncio, respeitando o momento entre pai e filha. A reconciliação entre Luís e Clara foi apenas o começo de uma nova vida, não apenas para Luís, mas também para Pedro, que se viu profundamente envolvido nesse processo de cura. Após a conversa com Clara, a relação de Luís com seus filhos começou a se fortalecer, uma conexão que ele pensava ter perdido para sempre. Clara trouxe a notícia de que seu irmão, Pedro Júnior, também estava ansioso para se reunir com o pai, o que fez o coração de Luís palpitar de alegria e nervosismo ao mesmo tempo. Aquela primavera trouxe flores e cores vibrantes ao redor da casa, mas também uma nova luz para a vida de Luís. O homem que um dia esteve à beira da desistência estava agora cercado pela família, e isso fez renascer. Ele percebeu que, para cada dia que passava, a vida não apenas continuava, mas também trazia novas esperanças e desafios. Com o incentivo de Pedro, Luís decidiu que era hora de um grande encontro familiar. Ele se lembrou das refeições em família, quando todos riam e compartilhavam histórias ao redor da mesa. Essa era uma tradição que ele desejava reviver. A ideia de preparar um jantar com todos os filhos o deixou ansioso, mas ele também sabia que era um passo essencial para reconquistar a confiança e o amor deles.
Senhor Luís, que tal preparar um jantar especial para eles? Sugeriu Pedro um dia, enquanto estavam na cozinha juntos. Algo que vocês costumavam fazer em família. Isso pode ser uma forma de mostrar que você se importa e que deseja que tudo melhore. Luís olhou para Pedro com um brilho nos olhos. Você está certo? O que você sugere? Eu gostaria de fazer algo que eles nunca esquecerão. E se você fizer aquele prato que eles adoravam quando eram crianças? E podemos adicionar uma sobremesa especial? O Senhor pode até envolvê-los no preparo, assim todos ficam juntos e se divertem. A empolgação tomou conta de Luís. Ele começou a planejar cada detalhe do jantar, desde o cardápio até a decoração. Havia uma alegria genuína em seu coração, um sentimento de que finalmente poderia construir novos momentos e memórias com sua família. Pedro se ofereceu para ajudar com as compras e a preparação, sabendo que aquilo significava muito para Luís. A noite do jantar chegou, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Luís e Pedro trabalharam juntos na cozinha, preparando o prato especial que tanto simbolizava a infância dos filhos de Luís. O cheiro da comida preenchia a casa, e a cada minuto que passava, a ansiedade de Luís aumentava. Finalmente, as batidas na porta ecoaram pela sala. O coração de Luís disparou. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Pedro estava ao seu lado, sorrindo, pronto para apoiar o amigo nesse momento. Quando Luís abriu a porta, ele viu Clara e Pedro Júnior de pé, ambos com sorrisos nervosos no rosto, mas também com um brilho nos olhos. O reencontro foi cheio de abraços calorosos e risos nervosos. Oi, pai! O cheiro está incrível! Clara exclamou, olhando para dentro da casa. Luís sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Estou tão feliz que vocês vieram. Entrem, por favor. Enquanto todos se acomodavam à mesa, Luís percebeu quanto a presença deles preenchia a casa de alegria e amor. Ele sentou-se ao lado de Clara e olhou para os filhos. Os momentos que antes pareciam perdidos estavam agora diante dele, cheios de possibilidades. A refeição começou, e as risadas começaram a fluir naturalmente. A cada garfada, Luís contava histórias de sua infância, lembrando os velhos tempos. Clara e Pedro Júnior compartilhavam suas experiências e, à medida que a conversa fluía, a conexão entre eles se tornava mais forte. Lembro-me de quando você nos levava para pescar, pai. Você sempre fazia uma competição para ver quem pegava o maior peixe. Pedro Júnior riu, a lembrança trazendo à tona um brilho nostálgico em seus olhos. E você sempre deixava eu ganhar, não é? Luís respondeu com um sorriso maroto, que fez todos rirem. Os minutos se transformaram em horas, e a refeição terminou, mas a noite estava longe de acabar. Luís se sentia leve, como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Ele percebeu que o amor que ele pensava ter perdido estava mais perto do que jamais imaginou. Depois do jantar, enquanto todos se sentavam no sofá para tomar café, Clara puxou a conversa para um lugar mais sério. Pai, eu quero que você saiba que o que aconteceu no passado ainda nos machuca. Mas eu vejo o quanto você está tentando. E isso significa muito para mim e para Pedro. Luís sentiu seu coração apertar, mas também se encheu de gratidão. Eu nunca quis que vocês sentissem a minha ausência. Eu me perdi em minha própria ambição e deixei de lado as coisas que realmente importavam. Mas estou aqui agora e quero ser o pai que vocês merecem. A conversa tomou um rumo sincero, onde Luís se abriu sobre seus arrependimentos e o desejo de se redimir. Ele não hesitou em falar sobre o quanto estava disposto a trabalhar duro para reparar os erros do passado. Clara e Pedro Júnior ouviram atentamente, e foi nesse momento que Luís percebeu que o amor, embora machucado, ainda estava ali, forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. As semanas seguintes foram marcadas por encontros familiares regulares. Luís, Pedro e os filhos começaram a criar novas memórias juntos, explorando a cidade e redescobrindo o significado de ser uma família. Os filhos de Luís começaram a perceber que, apesar de tudo, seu pai ainda era a mesma pessoa que amavam. E Luís, por sua vez, estava decidido a estar presente em suas vidas, dia após dia.
Naquela jornada, Pedro tornou-se um pilar fundamental, não apenas como cuidador de Luís, mas também como amigo e mentor para toda a família. A presença dele ajudou a curar feridas que pareciam irreparáveis. Ele ensinou Luís a não apenas buscar o perdão, mas também a ser vulnerável e aberto sobre seus sentimentos. Certa noite, depois de um longo dia de risadas e histórias, Luís e Pedro se sentaram na varanda, observando as estrelas. Sabe, Pedro, começou Luís, com uma expressão contemplativa, nunca imaginei que teria uma segunda chance. Eu pensava que a vida já tinha escrito meu final, mas você me mostrou que sempre há espaço para recomeçar. Pedro sorriu, olhando para o céu estrelado. A vida é uma jornada, Luís. Às vezes, as estradas são difíceis e as direções confusas, mas o importante é nunca parar de caminhar. Cada dia é uma nova oportunidade de ser melhor, de amar mais e de aprender. E você está fazendo isso. Você renasceu das cinzas, e isso é admirável. Luís sorriu, cheio de gratidão. Ele sabia que, apesar dos desafios, o amor e a conexão eram os verdadeiros tesouros da vida. Ele estava disposto a lutar por isso, dia após dia, e sua história estava apenas começando. A vida ainda tinha muito a oferecer, e com o apoio de Pedro e de sua família, Luís estava pronto para abraçar cada momento. E assim, com o coração cheio de amor e esperança, Luís olhou para o futuro, pronto para viver e construir um legado que seus filhos sempre iriam lembrar. Ele sabia que a jornada de cura nunca termina, mas a cada passo que dava, ele estava mais perto de se tornar o homem que sempre desejou ser, um pai amoroso, um amigo fiel e um homem que sabe valorizar a beleza da vida em cada instante.